dia, abençoados do Senhor, eleitos, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, filhos benditos, boa semente sobre esta terra, chamados de ovelhas por Jesus Cristo, aqueles que são parte do povo eleito, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa e intocável. Eu saúdo a todos os meus irmãos em Cristo com a graça, a paz, o amor, a alegria daquele que vive e reina para sempre, o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive em São Paulo. Fazemos parte da Missão Apostólica da Graça de Deus, com sede no Rio de Janeiro. Temos um apóstolo e bispo primaz, o nosso querido apóstolo Miguel Ângelo. Temos uma bispa primaz, querida irmã e amiga, nossa querida bispa Rosana. E nós estamos caminhando juntos, lutando pela fé evangélica, nesta última reforma protestante que antecede a vinda de Jesus Cristo. Algo grande que Deus preparou para homens, mulheres, segundo o seu coração, à volta do mundo, e que estão sendo iluminados pela graça bendita do Senhor, estão conhecendo com profundidade os mistérios de Deus que estiveram ocultos e agora, com seus olhos iluminados, são também instrumentos nas mãos de Deus para proclamarem as virtudes do Cristo ressuscitado, para falarem do seu amor, da sua graça bendita e promoverem essa última reforma agora no seio da igreja evangélica, no seio da igreja protestante, que também tem enveredado por caminhos escuros e escusos, vivendo um evangelho não de boas novas, como ele deve ser e é, mas de medo, de um evangelho que tem ocasionado uma igreja enferma, uma igreja doente, onde a lei, o legalismo tem predominado, os preceitos judaicos e as misturas com tantas coisas que nada tem a ver com Deus, com a Bíblia Sagrada, com os preceitos de Deus, né? E nós temos hoje, no mundo inteiro, mas eu posso dizer que especialmente aqui no Brasil, uma religião que é um sincretismo religioso, é uma mistura de muitas coisas e que, infelizmente, tem levado à queda, à destruição, o povo do Senhor. Oséias 4:6, já o Senhor alertava através do seu profeta, dizendo: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, sem conhecimento, não há como uma vida ser construída, bem edificada. E a falta de conhecimento bíblico, que é o que mais nós vemos no nosso país, nós vemos ritos, nós vemos sacrifícios, nós vemos judaísmo, nós vemos leis, nós vemos preceitos dos homens, nós vemos ensinos de demônios, inclusive, tudo isso misturado e disfarçado de evangelho. De palavra de Deus, de igreja de Jesus Cristo. E isso tudo tem levado o povo de Deus a quedas, a derrotas, a uma vida amarga, a uma vida insonsa, muitas vezes, uma vida sem significado, sem sentido, só uma corrida desenfreada para alcançar bênçãos a troco de barganha, a troco de pagamento, de votos, de dinheiro, de campanhas. Isso nada tem a ver com as boas novas de grande alegria, nada tem a ver com o evangelho da graça do Pai. Isto é mercantilismo na obra de Deus. E nós estamos juntos aqui em São Paulo, eu, Bispo Rai, os nossos queridos pastores, todo o corpo ministerial, as ovelhas do nosso ministério, as igrejas Cristo Vive ligadas ao nosso episcopado, as igrejas Cristo Vive do Brasil, do mundo, todos nós juntos com o nosso apóstolo Miguel Ângelo, com a Bispa Rosana, todos nós lutamos
lutando juntos pela fé evangélica, todos nós promovendo esta fé com as pregações, com os estudos bíblicos, com literatura, CDs, DVDs, através da mídia, através da internet, também com muitas outras manifestações em seminários, enfim. Tudo aquilo que Deus nos tem permitido fazer, nós temos feito a fim de estabelecermos, de fato, esta reforma protestante tão urgente, tão necessária no seio da Igreja de Jesus Cristo. E, como promotores desta reforma, nós estamos aqui para convidar você para orar conosco nesta segunda-feira. Nós oramos de acordo com a palavra, em linha com o novo pacto, mantendo firme a nossa confissão da esperança, porque aquele que fez a promessa é fiel, uma vez que ele já as consumou, todas as promessas na cruz do Calvário, então agora nós temos que vê-las manifestas. E tudo na nossa vida, nesta aliança chamada a graça de Deus, tudo se dá por fé. Então, nós estamos aqui convidando você para logo mais, às 20 horas, aqui na Cristo Vive, orar com fé, orar com esperança, orar com confiança, manter a sua confissão de fé, a sua confissão da esperança firme, ativada. E nós temos visto a glória de Deus a todas as vidas, em todas as vidas e em todos os momentos que nós nos unimos para orar em linha com a nova e eterna aliança. Então, esta confissão de fé, esta oração, esta intercessão acontece toda segunda-feira aqui na Cristo Vive, e você é nosso convidado para logo mais participar deste banquete conosco. Estamos em São Paulo, na rua Professor José Leite Oiticica, 250, Brooklyn, travessa da Avenida Chucri Zaidan, em frente ao Teatro Vivo. Se você quiser mais informações, o nosso telefone em São Paulo, prefixo 11, é o 5561-4405. 5561-4405. O nosso e-mail, igreja@cristovive.com.br. E se você precisar de mais detalhes, você vai encontrar bastante material da graça de Deus na nossa página na internet. Inclusive, alguns cultos são transmitidos em tempo real pela internet. Basta você acessar cristovive.com.br e participar conosco de onde você estiver. Tá bem? Hoje, às 8 horas da noite, esperamos você aqui para orar conosco. E depois desse convite, eu quero iniciar o tema desta semana. O tema desta semana é como desenvolver uma fé radical. Nós vamos conversar bastante a respeito de fé, mas de fé, dom de Deus. A fé dos eleitos, a fé santíssima, a fé preciosa, a fé divina, a fé que funciona, a fé que vence o mundo. Como desenvolver uma fé radical? Então, eu não quero aqui falar para você de comportamentos radicais, nós não vamos falar aqui de coisas absurdas, de comportamentos dos crentes, porque não é isto que Deus nos ensina. Pelo contrário, o Senhor diz que Ele nos deu um espírito de poder, um espírito de moderação e de amor. Então, este equilíbrio, esta moderação, nós precisamos colocá-la em tudo na nossa vida. Equilíbrio, sermos pessoas moderadas, pessoas equilibradas, pessoas que tenham domínio próprio, como é o natural numa pessoa que vive em termos espirituais, o fruto do Espírito Santo. Mas eu quero lhe falar sobre uma fé radical. Por que nós precisamos desenvolver uma fé radical? Porque nós vivemos dias muito difíceis. Eu tenho falado aqui de dias maus. Nós estamos vivendo um momento histórico no nosso país de transição política. E nessa transição, o que ocorreu antes, o que está acontecendo agora, é uma falta de estabilidade financeira, social,
cultural, falta de estabilidade em tudo. E essa falta de estabilidade política, econômica, cultural, tem gerado uma falta de estabilidade emocional, uma falta de estabilidade profissional, uma falta de estabilidade familiar. Então, nós precisamos, mais do que nunca, aprender a viver por fé e a desenvolver uma fé radical. Quando eu falo de fé radical, eu estou falando de raízes espirituais profundas. O que nós vemos hoje, infelizmente, são crentes em Jesus, cristãos, cheios de altos e baixos, que um dia creem, no outro dia desconfiam, no outro dia duvidam, no outro dia não creem. Nós temos visto pessoas que, a qualquer sinal de dificuldade, já jogam a toalha, já viram a mesa, já dão as costas a Deus, já saem da igreja. Por qualquer coisa hoje, as pessoas ficam flutuando e cocheando, como diz a Bíblia, entre dois pensamentos. Às vezes a pessoa diz, não arrumei um namorado na igreja, vou-me embora. A minha vida financeira não mudou, essa igreja é fraca, vou-me embora. Ou então, não me cumprimentaram, não gostei, vou embora. Então, você percebe situações tão bobas, tão inexpressivas, tão insuficientes para gerarem um comportamento tão vazio, tão fútil, né? Uma coisa tão insana. E as pessoas estão vivendo assim. Se não obtêm alguma vantagem, aquilo não serve. Porque as pessoas estão superficiais, inconstantes, desesperançosas, levianas, e as pessoas estão imediatistas. Então, se nós juntarmos tudo isso, nós vamos ver que a fé está realmente em segundo plano. Quantas vezes nós vemos as pessoas assim, eu vou dar mais um dia, eu vou dar mais uma chance, eu vou orar mais uma vez, se não acontecer... Como é que é? Quer dizer, as pessoas estão colocando condições para a vida espiritual funcionar. As pessoas estão colocando condições racionais, condições humanas, para Deus se manifestar. Só que está tudo errado. Nada disso tem a ver com os propósitos, os desígnios de Deus para os seus filhos. Então, nós temos que aprender a desenvolver algo que está em falta no mercado, que está numa escassez total, até mesmo na obra de Deus, que é esta fé radical. Então, volto a dizer, nós não estamos aqui falando em assumirmos posturas radicais, em sermos pessoas metódicas, absolutamente fanáticas, não, nada disso, né? Fundamentalistas, não, absolutamente. Nós estamos falando de uma fé radical. O que é essa fé radical? Essa fé radical é uma fé que tem raízes profundas em termos espirituais, raízes profundas na palavra de Deus. Hoje as pessoas não têm conhecimento da palavra de Deus. Hoje as pessoas são rasas em tudo. Isto é um reflexo, amados, dos nossos dias, deste século. As pessoas conhecem um pouquinho de cada coisa e se dão por satisfeitas. Nós não encontramos hoje, com tanta facilidade, pessoas especialistas em alguma coisa. Então, hoje as pessoas sabem um pouquinho de português, um pouquinho de matemática, ela ouviu falar alguma coisa de ciências, ela sabia um pouquinho de política, ela sabia um pouquinho das notícias aí do dia a dia, ela sabia um pouquinho de cada coisa, e aí ela enrola todo mundo com esse pouquinho, porque todo mundo se deixa enrolar, porque também sabe um pouquinho de cada coisa. E esse espírito do pouquinho, do insuficiente, do raso,
tem entrado dentro das portas, através das portas da igreja de Jesus. E as pessoas acham que um pouquinho de palavra, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de Bíblia, um pouquinho de fé é suficiente para a pessoa se manter como uma religiosa. Só que Deus não está buscando religiosos. Deus está procurando e buscando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa pessoas que têm raízes profundas espirituais, raízes profundas na palavra de Deus. Porque para alguém fazer alguma coisa em espírito e em verdade, tem que ter raiz profunda. Senão é tudo um pouquinho, é tudo muito raso. E na questão da fé, amados, nós recebemos o dom da fé. Nós não podemos nos contentar com um pouquinho, sabe? Eu crer um pouquinho hoje e amanhã eu não crer muito. Um pouquinho de cada vez está bom. Não está bom. A fé precisa ser colocada em prática na sua totalidade. É um dom que precisa ser exercitado. A fé precisa ser radical. É sim, sim, não, não. O Senhor diz em sua palavra, o que passar disso, um pouquinho, o mais ou menos, o tanto faz. Isto é do maligno. É do maligno. Jesus não era fundamentalista. Jesus não era uma pessoa fanática, um louco, um insano. Mas Jesus, ele tinha uma fé radical. Ele tinha raízes profundas, espiritualmente falando. Jesus tinha raízes profundas na palavra. Ele conhecia a palavra, ele era a palavra. Então, nós precisamos olhar mais para Jesus como nosso modelo. Jesus sempre foi muito firme. Jesus nunca apresentou um comportamento, em termos espirituais, mais ou menos. Jesus nunca fez algo pela metade. Jesus não usava meias palavras para agradar a gregos e a troianos. Jesus era firme. Jesus era espiritualmente radical. E é isso que eu estou falando com você. Quando Jesus era manso, ele era humilde, mas isso não fazia dele uma pessoa ignorante, insensível, mentirosa, que encobria a verdade. Hoje, o que eu percebo é que as pessoas confundem muito ser firme com falta de amor. Quando as pessoas hoje são firmes, algumas pessoas julgam-na como uma pessoa que é dura, que é insensível, que não tem amor, quando isto não é sinônimo de ser insensível. Firmeza nunca foi sinônimo de falta de amor ou insensibilidade. Jesus era puro amor, pura humildade, pura honestidade e sinceridade. Mas Jesus era firme. Então, é isto que nós temos que aprender com Jesus. É desenvolver esta fé radical, estas raízes espirituais profundas, independentemente de sermos amorosos, de sermos humildes, de sermos generosos, de sermos compassivos, mas isto não é o oposto de firmeza. Pelo contrário, isto anda junto com a firmeza na palavra de Deus. Então, não se iluda. Não permita que as pessoas confundam e desmotivem você a sair da firmeza do que você crê, sabe? Da sua fé radical, das raízes profundas em termos espirituais, dizendo que ser firme, ser profundo é falta de amor. Não é falta de amor. Isso está hoje, correndo dentro das igrejas e isso é maligno. Quando alguém fala alguma coisa com firmeza, quando alguém cita
as Sagradas Escrituras, em alguns pontos em que o Senhor, né, fala duro. Não tem amor, falta amor. Não, esta pessoa está fazendo apologia ao pecado e, na verdade, ela quer que alguém passe a mão na sua cabeça a despeito dela estar errada, equivocada, cometendo erros e transgredindo diante de Deus. Então, eu quero lhe falar hoje sobre uma fé radical. Hoje, amanhã, durante estes dias, uma fé radical. Vamos ser sempre amorosos, sempre compassivos, sempre longânimos, benignos, bondosos, generosos, humildes, sim, mas firmes nas nossas crenças. O Senhor está buscando pessoas hoje firmes, e elas não estão fáceis de achar, não. Estão difíceis, porque é uma raridade hoje encontrar-se no meio do povo de Deus pessoas que desenvolveram uma fé radical a ponto de não se demover daquilo que creem. E é sobre isso que nós vamos conversar estes dias. A palavra de Deus fala muito sobre firmeza. E eu quero deixar com você, neste final de programa, o que está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Paulo diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então, amanhã eu quero conversar com você sobre esta expressão. Radicados e edificados em Cristo e confirmados na fé. A palavra de Deus está nos dizendo aqui: como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Paulo está dizendo, uma vez que nós estamos em Cristo, o recebemos como nosso Senhor e Salvador, agora nós precisamos andar em Cristo. Ué, como é que se anda em Cristo? Nele radicados e edificados e confirmados na fé, como fostes instruídos. Quer dizer que a instrução bíblica é para ser firme, é para ser radical na fé, é para ter raízes profundas, é para ter uma edificação de vida sólida em termos espirituais. Então, que caia por terra toda leviandade, toda infidelidade, toda soberba, toda independência, toda prepotência, mas que a gente aprenda a desenvolver uma fé radical em nome de Jesus. Isso vai mudar a nossa vida e a nossa história. Até amanhã. Graça e paz.